Paulo, você comentou nas suas redes que a esquerda nem disfarça mais o plano de transformar as democracias ocidentais em juristocracias. Tudo em nome do Estado Democrático de Direito, né? As ideias são as mesmas, só muda o paralelo no globo. Existe uma forma de combater isso? Ninguém descobriu ainda, porque quando a gente estava falando de democracia aqui, né? Quando o Montesquieu pensou nesse sistema de divisão de poderes, ele pensou num sistema que evitasse a tirania. Então a ideia era de que quem fizesse as leis, quem julgasse as leis e quem aplicasse as leis fossem agentes diferentes e distintos entre si. Ele dizia o seguinte, o poder, ele diz, o Montesquieu diz que o poder judiciário era o mais fraco dos poderes na visão dele. Era o poder que ele diz que era próximo a nada, era quase nada. O poder do judicial, né, como ele chamava, o poder judicial era quase nada. Quando os pais fundadores americanos criaram o sistema americano, que é o sistema que, eu repito, foi copiado por todas as democracias ocidentais em grau maior ou menor, a invenção desse sistema, ela se deve às ideias do Montesquieu, às influências intelectuais, principalmente do John Locke, mas quem colocou na prática foram os americanos. E quando eles montaram o modelo de constituição deles e tal, e discutiram bastante esse modelo de constituição para defender a sua ratificação no que aqui se chamou de Federalist Papers, os papéis federalistas, os jornais federalistas, os artigos federalistas, sei lá como é que é a tradução em português. Se eu não me engano, no número 78, o Alexander Hamilton, que agora ficou famoso por causa do musical da Broadway, Hamilton, né, que as pessoas devem assistir, mas o Alexander Hamilton, que foi um dos pais fundadores americanos, o Alexander Hamilton disse o seguinte: não há perigo de uma tirania do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele só pode agir se for provocado. E ele só age se for provocado para dirimir dúvidas em relação à lei. Então ele não tem poder sobre a lei. Ele dizia, ademais, o Poder Judiciário ele é o mais fraco dos poderes também, porque ele não tem nem a bolsa, nem a espada. O que ele quer dizer é que o Poder Judiciário nem tem recursos próprios, nem tem a espada, que é a capacidade de executar as suas próprias decisões. Então, o poder, se você pensar que poder é a capacidade das pessoas, de você fazer as pessoas fazerem o que você quer, né? E que o poder executivo tinha a força física e o poder legislativo, que é quem controla o orçamento, tinha o dinheiro, tinha controle, a chave do cofre, o poder judiciário não tinha nada. Então ele dizia, não há risco de um poder judiciário tirânico. Só que isso mudou. Isso mudou porque as leis se tornaram cada vez mais abrangentes. Compare, se você não acredita em mim, compare a Constituição Americana de 1787 com a Constituição Brasileira de 88. Você compare a diferença das duas e você vê que uma é desse tamanhinho e a outra é desse tamanhão, né? Então, as leis se tornaram muito mais abrangentes, você tem muito mais leis, e isso dá ao Poder Judiciário muito mais discrição. Você teve uma mudança de escola do direito, onde você não só passou a ter uma visão de que a lei podia ser interpretada de forma muito mais criativa, em vez das escolas textualistas e originalistas que diziam que a lei tinha que ser conforme o texto original, de preferência, tentando buscar a intenção original, por isso originalista, do legislador. Você começou a ter interpretações mais criativas e o fenômeno do ativismo judicial. O ativismo judicial já é antigo, tá? Ele começou a ficar mais forte aqui nos Estados Unidos, que é naturalmente de onde as coisas surgem, na década de 70. Mas na década de 90, um juiz da Suprema Corte da Virgínia, chamado Richard Neely, escreveu um livro, How Courts Rule America, como as cortes, como os tribunais governam a América. E ele não fez esse livro em tom de crítica, não. O Richard Neely, que foi um professor importante, ele fez isso dizendo o seguinte, não, as cortes têm que governar a América. O ativismo judicial é importante por causa da omissão da classe política. Então a classe política entende a sociedade, porque são os representantes da sociedade. Eles se eximem de discutir certos assuntos, porque politicamente eles são complexos, são complicados, e as cortes
decidiram que elas tomariam as rédeas das discussões desses assuntos. Isso fica muito evidente no Brasil, onde a separação de poderes, hoje o Poder Judiciário ele tem orçamento próprio, e eu falo assim, o STF ele é a faceta mais evidente do problema, mas o problema está em todas as instâncias do Poder Judiciário e do Poder Acusatório, inclui aí o Ministério Público. Mas falando especificamente do Poder Judiciário, ele tem autonomia de orçamento, então ele já tem a sua própria bolsa, e você pega no caso de algumas forças-tarefas, ou no caso desses inquéritos inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal, eles têm a espada, porque eles têm a sua própria Polícia Federal. O que é uma coisa absolutamente inconstitucional, porque a Polícia Federal está subordinada ao Poder Executivo, teoricamente, segundo a Constituição. Mas interpretações criativas permitem que o Judiciário tenha a sua própria polícia, de fato. A polícia não é mais Polícia Federal, é a polícia do STF, essa polícia, com os seus delegados, com as suas decisões, com os seus... Então, eles já têm a bolsa, a espada, e a separação dos poderes, onde quem cria a lei, quem julga a lei e quem executa a lei, ela foi para o espaço. Porque o judiciário, através do ativismo judicial, cria suas próprias leis. Depois ele julga as suas próprias leis, claro, porque é ele que julga. E depois, como ele tem a sua própria Polícia Federal e outras forças policiais, porque isso está virando uma moda nos tribunais brasileiros, essas forças-tarefas, esse modelo de força-tarefa, como eles têm a sua própria força policial, eles executam. Então, a separação de poderes que o Montesquieu criou para evitar um governo tirânico, ela voltou. E como é que você resolve isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O George Soros já percebeu que isso é tão importante e não é teoria maluca da conspiração. A Open Society e o próprio George Soros na pessoa física, hoje, eles anunciaram que o foco deles vai ser muito mais financiar campanhas e assuntos relacionados ao judiciário e promotores. Eles têm financiado inúmeras campanhas de promotores e juízes, que aqui nos Estados Unidos muitas vezes são eleitos, em vez de financiar deputado. Porque eles perceberam que o poder... Qual o poder que tem um deputado hoje em dia? Qual o poder que tem um deputado hoje em dia? Pergunta ao Daniel Silveira. Qual o poder que tem um deputado hoje em dia? O deputado não tem mais poder nenhum. Então, o próprio presidente é completamente... Eu ia falar isso. O presidente também acho que... Tem muito poder, muito menos do poder do que tinha. Os representantes do povo perderam seus poderes. E quem coloca os juízes lá? Quem coloca os juízes? É o povo diretamente? Não. Nem deveria ser. Mas é um poder muito mais forte, muito mais sujeito à influência de uma aristocracia bilionária do que, por exemplo, um deputado. Você pega o caso das eleições, um cara como Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é queridinho de todos os cheirosos de Brasília, ou todos os caciques de Brasília, o caciquismo de Brasília ama o Rodrigo Pacheco. Ele sonha que vai ser presidente. Aí o Alckmin, lembra do Alckmin? Puxa, o Alckmin, querido caciquismo. Aí esses caras vão para as urnas, o povo dá uma banana para eles e os caras recebem 1% dos votos. Quantos por cento dos votos o Rodrigo Pacheco vai ter se for candidato? 1, 2, vai brigar ali com os votos do Henrique Meirelles, que gastou 200 milhões para ser candidato e teve 1,20% dos votos. Eles já perceberam que nas urnas, pela verdadeira democracia, no sentido pensado pelos pais fundadores e pelo Montesquieu, onde as pessoas vão e elegem seus representantes. E eu posso discutir aqui quem são as pessoas na definição dos pais fundadores, é diferente do que das pessoas como a gente vê hoje no mundo mais populista. Mas eles perceberam que por esse caminho eles não seguem. Então eles estão propondo um novo modelo, que é esse modelo juristocrata. E esse modelo juristocrata, eles têm o controle de todas as cartas do jogo. Onde quem manda mais, vou falar aqui o Alexandre de Moraes, obviamente, mas quem manda mais, o Lewandowski ou o Bolsonaro? O Lewandowski manda muito mais que o Bolsonaro. Ah, não, discordo de você. Eu pergunto assim, você acha que se o Bolsonaro quiser, ele bloqueia todo o dinheiro da sua conta com uma canetada? Opa, não. Se o Bolsonaro quiser, ele manda te prender? Opa, não. Pô, se o Bolsonaro quiser, ele cala a sua rede social? Não. Ah, não, o Bolsonaro não faz isso. Ah, se o Bolsonaro quiser, ele te retira do comando das suas empresas? Não, o Bolsonaro não faz isso. Vem cá, se o poder é a capacidade de você forçar as pessoas a fazerem o que você quer, quem tem mais poder? É claro que é o Lewandowski do que o Bolsonaro.
Sem contar Mais as do que isso, anulações das decisões do presidente, né? A mais recente é essa MP das redes sociais, por exemplo. claro, qual é o poder que o presidente tem de fazer uma lei? Não tem nenhum mais. Que o Lewandowski tem. E isso, eu estou falando isso do Lewandowski, mas isso é verdade nas instâncias inferiores. Isso é verdade nas instâncias inferiores. Um juiz ou um desembargador de um tribunal decide muito mais do que um governador. Todos esses poderes que eu citei para o STF, eles valem nas instâncias inferiores também. Ora, você tem que pensar que no Brasil já teve juiz que decidiu derrubar o WhatsApp. Se o Bolsonaro quiser derrubar o WhatsApp, ele derruba? Eu estou falando de juiz de primeira instância. O juiz mandou abrir e fechar a cidade mais de 20 vezes nessa pandemia. Teve um juiz em Búzios, na cidade do Rio de Janeiro, que ele falou: ninguém entra em Búzios. Você acha que o prefeito de Búzios tem o poder de virar e falar assim: não, agora eu vou botar um cavalete aqui, polícia na porta, ninguém entra em Búzios? Ele não tem esse poder, mas um juiz tem. Então quem manda no Brasil? Eu vou usar as palavras do Richard Neely, onde ele fala positivamente. Ele fala como se fosse uma coisa positiva. As cortes mandam na América. Eu digo, no Brasil, os tribunais, cortes e varas mandam muito mais. Num poder absolutamente inimaginável para qualquer ditador do mundo. E qual a saída para reverter tudo isso, Paulo? A que ponto chegamos? Ninguém sabe a saída para reverter tudo isso. Na verdade, o mundo está... Um cara chamado, até um progressista, chamado um professor da Universidade de Toronto, chamado Ran Hirschel, escreveu um livro chamado Rumo, está publicado em português com o prefácio da doutora Ludmila Grillo, se chama Rumo à Juristocracia, onde ele, mesmo sendo um progressista, ele enumera a situação e narra a situação de forma muito honesta. E eu acho que o mundo agora, para a gente resolver um problema, não vai ser o Paulo que vai resolver o problema. A sociedade tem que passar anos e anos discutindo o problema. Para discutir o problema, a gente primeiro precisa enxergar que há um problema e enxergar qual é o problema. E eu acho que, por exemplo, a sociedade está começando a entender qual é esse problema agora. 5 anos atrás, não 5, 3 anos atrás, o Brasil estava batendo palma e erguendo balão e fazendo passeata em favor de um juiz ativista, que era o juiz Sérgio Moro. E esse cara era tido como um herói nacional. E o que ele fazia? Ativismo judicial, só mudava a vítima. Só que como a gente gostava, eu falo que o brasileiro, brasileiro médio, ele quer um ditador que concorde com ele. Como as pessoas gostavam do que o Sérgio Moro estava fazendo, elas bateram palma pro Sérgio Moro e falaram: Sérgio Moro, maravilha, balão para você, é isso mesmo, passa por cima da lei. O que eu mais ouvia era assim, eu falava: mas isso tá ilegal, isso que esse cara tá fazendo é um monte de ilegalidade. As pessoas falavam assim: é o único jeito. Se não for assim, nenhum corrupto vai pra cadeia. Um senso de, não de justiça, mas de vingança. Nós precisamos... E agora anularam tudo, né? Lava Jato... Claro que anularam tudo, porque a história da casa na areia, quando a casa é construída na areia, quando algo é construído fora da verdade, esse algo sempre desmorona, nunca dura. Fazer as coisas certas do jeito errado nunca deram certo na vida de ninguém. Eu não conheço uma pessoa que, na minha história de vida, eu pelo menos nunca consegui ter um sucesso com alguma coisa que eu tivesse feito de forma errada. Mais cedo ou mais tarde, isso sempre volta para te morder. Mas o mais importante nessa história toda é que agora a gente teve no 7 de setembro, repara como a coisa se inverteu completamente. Enquanto no 2016, 2015, a gente tinha passeatas em favor de um membro do judiciário, hoje a gente tem, em favor do ativismo judicial, hoje a gente começou a ter passeatas especificamente contra o judiciário. Então, eu não diria que talvez as pessoas tenham uma percepção plena do problema, e isso faz parte do meu trabalho como jornalista, do nosso trabalho como jornalista, pelo menos colocar o problema de forma honesta para que as pessoas discutam e apresentar as nossas opiniões claramente como opiniões, mas eu acho que as pessoas ainda não têm uma perfeita clareza do problema, mas elas começaram a discutir o problema. E aí, quem sabe, um dia a gente chega a uma conclusão. E como sempre os conservadores apontam muito bem, as soluções elas não são mágicas, elas não partem por uma revolução que um dia a gente vai matar todos os juízes do STF, vai entrar com tanque, não sei o quê. Não, as soluções são graduais, são mudanças institucionais, são aprimoramentos legais, são mudanças dos agentes, são
sistemas de accountability que funcionem de forma efetiva.